vida. E eu quero então, nesse espírito, nessa atmosfera de adoração, ministrar uma palavra ao seu coração. Salmo de número 1, Salmo 1. Nós vamos ministrar sobre esse salmo, porque nós estamos fechando, então hoje nós vamos fechar um ciclo. Foi lançado um desafio para a igreja em ler todo o Novo Testamento. Então, alguns irmãos, vão receber o seu certificado no final da live aí. E nós vamos então falar sobre essa palavra maravilhosa que Deus nos deu e por certo, vai abençoar a sua vida nesse tempo. Então, o Salmo de número 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Vamos repetir essa frase? Vamos lá? Tudo o que ele faz prospera. O salmista continua no verso 4, diz assim: não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu quero orar com você, e eu quero te orientar a você orar pela sua vida, para que uma palavra, uma frase desse texto de fato possa alcançar o seu coração, para renovar a sua fé, a sua esperança, para uma semana que está começando hoje. E por certo, esse texto, essa palavra, uma frase, uma porção que Deus preparou para nós, vai alcançar a sua alma e vai mudar a sua história nessa manhã. Você crê? Diz amém? Então vamos orar por isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, somos gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade, obrigado pela Tua presença. A palavra que lemos agora, uma palavra poderosa, uma palavra que evidencia prosperidade, alegria, felicidade, satisfação, e nós podemos ter tudo isso no Senhor. Então, diante de um tempo difícil, diante de desafios complexos que nós estamos enfrentando, que essa palavra encontre no nosso coração os segredos, as chaves necessárias para que possamos continuar firmes e constantes, amando ao Senhor e servindo a Jesus. Nos ajude, nos oriente, que o Senhor possa receber do nosso coração agora tudo aquilo que possa estar produzindo ansiedade, dúvida, tristeza. Nós queremos colocar no seu trono de graça. Está no teu altar, está nas melhores mãos que nós podemos colocar as nossas dúvidas, aflições, ansiedades, e nós queremos descansar de tal modo a ouvir a palavra. Não deixa nada tirar a nossa paz, quebra toda a inquietação, preocupação, para que venhamos ouvir a Tua doce voz, renovar a nossa vida e poder usufruir da Tua doce presença. Assim nós oramos e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Salmo 1, obrigado, Lucas. O Salmo 1 é classificado como um salmo de sabedoria. Esse salmo aqui, ele serve de introdução para este livro tão apreciado, um livro tão importante. O salmo é algo extraordinário, o salmo é algo que a gente abre a nossa Bíblia e lê o texto e diz assim: poxa, parece que o salmista escreveu para mim, ou parece que eu estou escrevendo. Como isso é atual, como eu estou vivendo isso. Os salmos são canções que eram usadas nas celebrações no Antigo Testamento, e esse salmo especificamente é um salmo muito conhecido, e é um salmo então que abre, esse livro maravilhoso, tão apreciado e tão importante, 150 capítulos. O que nós encontramos nos salmos? Nós encontramos nos salmos temas variados, tais como Deus, a sua criação, a adoração a Ele, a sabedoria, o pecado, o mal, o julgamento, a justiça
e até a vinda de Jesus. Os Salmos também projetam a vinda do Messias, é algo extraordinário. E este Salmo, o Salmo 1, revela para nós a grande diferença entre o justo e o ímpio. Essa é a temática principal quando alguns teólogos vão discorrer sobre esse salmo. Diante da atitude do justo e do ímpio, essa diferença, nós vamos ver a atitude, os seus caminhos. A palavra vai dizer aqui que o caminho dos justos são aprovados por Deus, diferentemente dos ímpios. Esse salmo vai falar sobre a felicidade, algo que é procurada pelo ser humano. Desde que mundo é mundo, o ser humano está sempre à procura da felicidade. Este salmo tem alguns segredos que nos ajudam para ter felicidade, satisfação, que é um sentimento, é uma emoção, segundo a psicologia, uma emoção positiva, e que está tão difícil de viver. As pessoas estão insatisfeitas, e insatisfeitas elas estão frustradas, e insatisfeitas estão iracundas. A satisfação, ela está aqui, a prosperidade, não essa prosperidade, a teologia da prosperidade que é pregado, mas a prosperidade de se relacionar com esse Deus, de usufruir da justiça, da bondade, da felicidade desse Deus, e também os frutos. Então todo esse salmo tem toda essa riqueza. Por certo, nós não vamos conseguir explorar toda a riqueza do salmo, mas eu quero então compartilhar 4 coisas com você. 4 coisas importantes que, se eu e você colocarmos em prática na nossa vida, nós seremos bem-sucedidos, seremos felizes, seremos prósperos, teremos satisfação. Como é importante gozar de satisfação nesse tempo. E talvez você possa estar falando aí, o pastor está falando de satisfação, como ter satisfação em plena pandemia? A sua satisfação, a satisfação do justo, ela não está na ausência dos problemas, das dificuldades. A sua satisfação, ela está no Senhor, e Ele está neste lugar e está disponível diariamente para mim e para você. Então isso que eu estou falando e propondo é perfeitamente possível. Quem crê diz amém. E glória a Jesus. Então estamos juntos aqui. 4 coisas para destacarmos para a meditação nessa manhã. A primeira coisa é algo que esses irmãos, que à medida que eles foram lendo o Novo Testamento, foram se deliciando com a palavra, eles tiveram condições de viver isso. Quando o salmista começa a dizer assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Dá a impressão que o salmista, ao escrever, ele está olhando para uma pessoa e dizendo assim: como é feliz aquele homem, como é feliz aquela mulher, olha a família deles, como é feliz aquele homem, porque não segue os preceitos dos homens maus, mas pelo contrário, ele segue os preceitos dos homens justificados, dos homens justos, dos homens íntegros. Olha como é feliz. Há uma declaração do salmista em declarar a felicidade daquele que segue o conselho da palavra. Então a primeira coisa, a palavra de Deus, a Bíblia, te leva à felicidade. E ela te leva à felicidade porque percorremos ou andamos em verdade e sabedoria. Ela te leva à felicidade porque existem verdades preciosas nessa palavra, conselhos práticos que nos ajudam a andar na caminhada cristã, mas não apenas na caminhada cristã, mas também
na caminhada da vida. Olha como esse texto e todo esse livro nos ajuda a percorrer e andar sob o ponto de vista da verdade e da sabedoria. Então, que você possa entender que a palavra, ela te levará à felicidade. E eu quero então te provocar, no bom sentido da palavra, Deus está trazendo isso ao meu coração, que a sua felicidade, a minha felicidade, ela está diretamente ligada à proximidade que você tem da palavra. Quanto mais perto da palavra, mais feliz, mais satisfeito. Quanto mais longe da palavra, mais sem orientação, com mais dificuldade na caminhada. Então a primeira coisa, nessa manhã Deus está dizendo, a palavra te leva à felicidade. E aí você precisa desconstruir algumas coisas que se criam. É difícil ler a Bíblia. Por que é difícil? Ou você ouviu alguém falar, ou você já colocou isso no seu coração assim, é difícil ler a palavra. Se você a acha difícil, ela estará sempre fechada e ela será aversiva para você. E aí você terá dificuldade, então você precisa desenvolver. A palavra de Deus é preciosa para mim. Vamos falar todos juntos essa frase? A palavra de Deus é preciosa para mim. Um amigo, um pastor, pregando há muito tempo atrás, ele deu um conselho à igreja e eu peguei esse conselho para mim e passo esse conselho para vocês. Quando você tem dificuldade de ler a Bíblia, é porque talvez você pegue a Bíblia como um livro secular, um livro de autoajuda, um livro de história, um outro livro. Mas se você, quando abrir a sua Bíblia então, e está diante dela, com temor no coração e fizer apenas uma frase, uma oração muito simples, dizer assim, Deus, eu estarei lendo a tua palavra, revela ao meu coração os segredos dessa palavra, faz soltar os meus olhos, em nome de Jesus, amém. Isso é muito especial. É isso que nós precisamos fazer, como estamos diante dessa palavra. Pedir para que Deus solte aos nossos olhos os mistérios dessa palavra, que te leva à felicidade, que te leva à satisfação, ao qual o segundo ponto, a primeira palavra te leva à felicidade, a segunda, a satisfação. O texto vai dizer assim, verso 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Eu quero te dizer uma coisa, a satisfação, ela enche o coração do homem. E sabe que Deus falando ao meu coração, na quinta-feira, fazendo meu momento devocional, Deus fala ao meu coração, através de alguns devocionais que nós usamos, então, Deus fala ao meu coração, que essa satisfação, essa palavra que gera satisfação, ela enche o coração e a alma do justo, do servo do Senhor, e ela enche como um tanque de um carro para uma viagem bem sucedida. Você pode dar um glória a Deus? Não é para uma viagem. Eu estava estudando e trazendo a reflexão ao meu coração, no momento devocional, Deus falou assim, não é apenas uma viagem, é uma viagem bem sucedida. E então Deus foi colocando no meu coração que esse encher da alma, essa satisfação, enche a alma como um tanque de um carro para uma viagem bem sucedida, mas de uma forma cíclica. De uma forma diária ou habitual, você enche o tanque do seu carro, faz uma viagem, na volta, dependendo da distância que você vai caminhar, vai precisar reabastecer. Essa palavra, essa proximidade, essa reflexão, a sua capacidade devocional de ler, de entender, de parar um pouco esse tempo tão desenfreado e começar a perguntar o texto, começar a perguntar a Deus algumas coisas, você terá
a sua alma satisfeita, sempre reabastecida. Você estará vivendo um tempo de satisfação. E assim, essa satisfação, ela vai projetar no seu rosto. Como diz Provérbios 15, verso 13, o coração alegre, a formoseia, transparece no rosto. Quando o crente, ele está satisfeito no Senhor, veja bem, quando o crente, o justo, está satisfeito no Senhor. Algumas pessoas não estão satisfeitas no Senhor, sabe por quê? Elas falam assim: eu não estou satisfeita nesse tempo. É nesse tempo, nessa terra, nesse momento, nesse lugar, porque você está projetando em coisas que não tem a fonte da satisfação. Então, quando você fala assim, eu estou satisfeito no Senhor, você joga por terra toda e qualquer condição circunstancial, porque no Senhor nós estamos satisfeitos e plenos, porque em Jesus nós temos a plenitude de uma vida de graça e milagre para a honra e glória dele. Pode dizer amém? Aleluia. Quantas vezes o nosso coração está tão triste que o nosso semblante, ele mostra o quanto o nosso tanque está vazio, o quanto nós estamos tristes, insatisfeitos. E às vezes nesse momento de insatisfação, de frustração, de tristeza, de desesperança, ao invés de nos aproximarmos dessa palavra, nós então damos 2 passos, 3 passos dessa palavra. E é um movimento que nós precisamos fazer de forma cíclica, habitual. Ler a palavra. Para quê? Para ter satisfação de forma abundante. E então, essa satisfação vai transparecer no seu rosto. Olha como eu fiquei pensando nesse termo, a formoseia. Traz formosura ao nosso rosto, né, irmã? A satisfação de estar em Deus, a satisfação de ser justo, a satisfação de fato ter esse status. Talvez você gostaria de ter muitos status na vida, mas o maior e melhor status é ser justificado, ser discípulo e ser filho do Deus Altíssimo. Aleluia. A palavra de Deus te leva a felicidade, te leva a satisfação. E essa satisfação, ela te leva à gratidão diante da prosperidade vivida pelo salmista e do homem de Deus que está pleno, abundante. Porque pensa comigo, se você está pleno, se você está abundante, se você tem muito, você começa a desenvolver a empatia de olhar para outras direções. E aí então você tem a possibilidade e a oportunidade, e vamos combinar que esse tempo de pandemia tem sido uma oportunidade excelente, de a partir da satisfação que temos em Jesus, e com um coração grato te levar a experimentar a prática da generosidade. O texto vai dizer, esse justo, esse homem, essa mulher que lê a palavra, que medita nela dia e noite, e depois eu vou te explicar o que significa esse verbo meditar. Mas diz assim, é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. A prosperidade experimentada diante da gratidão. Então perceba comigo, que diante da palavra, que gera satisfação, e que gera gratidão, e a alma então com um tanque cheio de amor, de gratidão,
consegue então enxergar qual é a largura, profundidade, altura e comprimento do grande amor que eu e você experimentamos e temos condições de dar e doar a uma pessoa. Amém? Que coisa maravilhosa é poder entender isso. A palavra te leva à felicidade e te leva à satisfação, que vai evidenciar essa satisfação no seu rosto, que vai evidenciar a sua satisfação na sua capacidade de amar ao próximo. Mas este livro também, este salmo, te leva, e aí eu queria pensar isso com você. Este livro e este salmo leva o seu leitor e o praticante. Sabe o que Deus falou comigo, ao meu coração, enquanto estava estudando? Meu filho, não apenas leitor, mas a prática dessa palavra, elas andam juntos. Eu aprendi que quando nós somos só leitores da Bíblia, só leitores da palavra, só leitores da teologia, nós viramos críticos da palavra e da igreja do Senhor Jesus. Porque não há prática. Este livro e este salmo nos leva à prática. Para quê? A vivermos a estação da sua vida. Nós estamos trabalhando aqui na igreja, vivendo as 4 estações. Cada ser humano aqui, cada homem, cada mulher, cada família vive uma estação. E seja a estação que você esteja vivendo, Deus fala ao meu coração que quando essa palavra, essa satisfação se instala no coração do justo, ele consegue viver a estação da sua vida com vigor e frutos, é o que diz. É como a palavra à beira das é como a árvore plantada à beira das correntes, das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que faz prospera. Este salmo, esta palavra, promove ao leitor e praticante, não apenas o leitor, mas ao praticante, a viver uma estação com vigor e frutos, ou seja, força e resultados que glorificam o nome do Senhor. Frutos adequados à estação para viver, que Deus falou no meu coração, diz assim, dá fruto no tempo certo. Se você está na celebração, na estação da celebração, que parece um verão, frutifique na celebração, na glorificação, na adoração ao Senhor. Mas se você estiver vivendo a estação do inverno da alma, nós seremos ministrados por uma quarta-feira e um domingo pela manhã a vencer o inverno da alma. E talvez eu esteja passando por este inverno no meu coração, eu como pastor, como ser humano, mas Deus fala ao meu coração, mesmo nesse inverno, mesmo nesse tempo, você tem todos os frutos, todos os resultados, toda a força e todo o vigor para viver nessa estação que você está vivendo e passará. Se você está na estação do verão celebrando, celebre. Se você está na estação do outono, em que algumas folhas começam a cair, mas é um tempo de colheita, é um tempo de ver frutos. E aí então chega o inverno da alma, que precisa ser aquecida pelo Espírito Santo e pela presença de Deus e por essa palavra. Porque apesar da ausência de algumas coisas, apesar da dificuldade nas emoções que o inverno promove, está aí uma coisa
que o ser humano vive no inverno da alma. É o acolhimento do Senhor, é a paz do Senhor que excede todo entendimento. No inverno da vida, nós buscamos um cobertor, uma manta. Ou buscamos uma comida apropriada, uma sopa, um caldo. É no inverno da alma que nós procuramos essa porção como uma palavra quente, que aquece a alma do salmista, aquece a minha alma, a sua alma, e que te leva a viver e frutificar os frutos adequados da estação. Então, por último, este salmo, ele faz com que a sua caminhada da vida, seja aprovada pelo Senhor. Verso 6 diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos. E sabe o que Deus está falando? Não fique preocupado com o caminho do outro, antes de estar preocupado com o seu caminho. Este salmo faz com que a sua caminhada da vida seja aprovada por 3 motivos importantes, subtemas. Primeiro, porque essa caminhada é aprovada porque o justo, o salmista está nos ensinando que a caminhada é aprovada porque ele não se detém no caminho dos pecadores. Em outra tradução, esse salmo é assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. E então fui buscar o que significa deter. Deter é não parar, deter é não ser prisioneiro. Achei interessante, uma das definições de deter é não demorar. E sabe que Deus falou ao meu coração? Que algumas pessoas, elas estão no caminho da vida e de repente elas andam no caminho da perdição, no caminho do pecado, e elas se demoram lá. Algumas passam a morar lá. Então, o que Deus falou ao meu coração é que em algum momento da caminhada a gente pode até vacilar, mas não se detenha no pecado, não pare no pecado, não seja prisioneiro no pecado. Então, não se detenha no pecado, mas se detenha na palavra que cura, que salva e que liberta e que nos leva à felicidade. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Segunda coisa, este salmo faz com que a sua caminhada da vida seja aprovada, porque medita. Ele diz que o justo, ele tem a sua satisfação porque está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Olha, já preguei algumas vezes nesse salmo. E aí, estudando, procurando algumas outras versões, alguns comentários, de repente um comentarista diz assim: no hebraico, meditar quer dizer falar em voz baixa. Eu achei isso sensacional. Eu me arrepio. Meditar significa falar em voz baixa. Vai pensar, vai pensando e recitando para si mesmo a palavra, e assim, como diz no Salmo 119, verso 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E eu comecei a entender por que essa palavra, então, ela entra no nosso coração e no dia a dia, quando você está muito angustiado, você começa. Eu já tinha aprendido a orar a palavra. Esse dia eu estava conversando com uma irmã aqui, falei assim: irmã, está com dificuldade de orar? Eu tenho dificuldade de orar, às vezes não sei nem o que falar. Começo a orar a palavra.
Mas como é orar a palavra é assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que não me falte nada, Senhor. Eu confio nessa palavra. Você está orando a palavra, porque você está com a alma que o inverno se instalou de forma tão profunda que você está gelado e não consegue orar. E quando você ora a palavra, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Então ore a palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou passando por esse momento, está difícil, mas a palavra diz que eu posso, e no Senhor eu posso. Vai passar, nós vamos vencer, aleluia. Então comece a orar a palavra. Mas eu fiquei impressionado quando, estudando, um dos comentaristas vão dizer: é meditar, é falar em voz baixa. E eu lembro-me, quero ministrar na sua vida o que eu vivi, o que eu experimentei. Quando num momento de muita adversidade, um amigo ministrando a palavra ao meu coração, e ele disse, mandou uma mensagem para mim: confia no Senhor e faça o bem. Essa deve ser a sua regra de fé e de esperança. E eu comecei todo dia a postar no meu status: confia no Senhor e faça o bem. Quando os pensamentos me tomavam: confia no Senhor e faça o bem. Confia no Senhor e faça o bem. É o que o salmista está nos ensinando. Você está com dificuldade? Você está sem possibilidade de pensar. E eu lembro-me quando eu estava com os pensamentos, às vezes pensamentos confusos, e então eu começava a dizer: confia no Senhor e faça o bem. Estava dirigindo: confia no Senhor e faça o bem. Os meus pensamentos se organizavam. É para falar em voz baixa, é meditar. Não é o que nós fazemos. Veja, eu me incluo nisso. Tem dia que a gente viveu o dia inteiro, 24 horas vivendo. Isso é um desperdício para nós. Eu quero te dizer que é até uma imprudência nossa em viver 24 horas e de repente abrir a Bíblia 5 minutos e diz assim: Senhor, meu pastor, nada me faltará. Amém. Senhor, estou dormindo. Deus, muito obrigado e vai embora. Que imprudência. 24 horas e nós apenas paramos 1 minuto, 2, conversando sobre isso com um amigo, com algumas pessoas. Falam assim: às vezes a gente está tão cansado e a gente vai ler a palavra, orar, na imprudência de fazer isso deitado. Qual a possibilidade da gente dormir? Toda! Eu não quero te apertar, porque essa palavra aperta para mim também. Mas se alguém estiver conversando com você, e você der uma pescada, ele vai te dizer assim: rapaz, o cara até dormiu conversando comigo, não tem me dado atenção. Você pensa o que Deus pensa. Na nossa devocional, a gente, quando vê no outro dia: ô Deus, estava falando contigo ontem, né? É meditar, é se envolver, é priorizar. E sabe o que Deus falou no meu coração ontem quando eu fui dormir, envolvido com essa palavra? Deus falou assim: quando o servo do Senhor medita na palavra, ele para um tempo, ele para a agenda dele, e então toma posse da agenda dele e me coloca em primeiro lugar na agenda dele para falar comigo. Eu não sei o que Deus está falando com você, mas às vezes a gente deixa para falar com Deus: Deus, o Senhor é o último, segura aí. Sei que o Senhor é bom mesmo, tranquilo, o Senhor releva tudo. Aí ele fica por último, no dia. É uma imprudência nossa. Mas o salmista está dizendo: porque medita, porque ele fala em voz baixa, e ao falar ele vai iluminando os seus passos, como o Salmo 119, verso 5. É uma regra de ouro.
para nós nessa manhã meditar, recitar, vai vivendo e vai se envolvendo com a palavra, vai citando os salmos, vai citando a palavra, como por exemplo, e aí eu fiz um exercício, a minha Bíblia está marcada, não sei se você consegue ver, eu fiz um exercício pequeno, eu puxei algumas folhas do texto que eu estava lendo e meditando, e trouxe para a gente meditar, e essas palavras para a gente ir falando ao longo do dia. Salmo 4, verso 1. O que diz o Salmo 4, verso 1? Ele diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça, dá-me alívio da minha angústia e tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Você pode dar um glória a Deus? Essa é uma boa declaração para você fazer na sua oração, quando você não tiver nada para orar. Eu não sei se você já teve diante de gente, porque eu já tive, pastor, eu estou tão fraco, mas o negócio está tão ruim que eu não tenho nem condições de entrar na presença de Deus. E aí você ministra isso. Então, filhão, ora a palavra. E aí, é isso aqui, você fica, responde, Senhor, quando eu clamo. Aí de repente você fala assim, poxa, mas eu não posso falar isso com Deus. Pode, porque o salmista nos ensina que pode. Então você está no carro, está indo para a faculdade, você está em algum lugar e fala, responde, Senhor. Responde, Senhor, quando eu clamo, responde, a tua palavra diz, o Deus que me faz justiça, dá alívio da minha angústia. O que está escrito no Salmo 19, verso 14? Salmo 19, verso 14, que as palavras, é isso que a gente tem que ler todos juntos, vamos lá? Que as palavras... Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis. Então, quando você estiver pensando uma coisa, que assim, nós só temos o pensamento muito criativo, né? A gente pensa em cada coisa. A psicologia vai classificar como pensamento automático ou intrusivo. Mas nós precisamos estar assim, que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Você já imaginou de manhã você fala, Senhor, nessa manhã, nesse dia, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. E aí eu quero te dizer que o palavrão não chega na boca do justo. Você pode dar um amém aí, glória a Deus? É isso. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração seja agradável. A palavra está agradando? Então você está glorificando a Deus, porque o salmista está dizendo que é agradável. Coloca lá no Salmo 23, esse salmo tão precioso. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então você começa a dizer isso. Mas a gente vê esse salmo na revista, a gente vê no quadro, a gente vê no adesivo e a gente acha, já não fala mais nada ao meu coração, e ela deve fazer parte da sua oração. Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então, Senhor, eu posso estar passando por dificuldade de coisas, mas a tua presença eu nunca terei falta. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. De nada terei falta, é presença. Nunca faltou a nenhum ser humano a presença, a não ser se ele não quiser. Salmo 23, verso 6, quando diz que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Em algum momento na minha caminhada de vida, às vezes estando em lugares difíceis, quando eu trabalhava numa empresa, às vezes a gente tinha que ir num lugar difícil. E aí eu começava a ministrar no carro, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E aí a gente entrava naquele lugar com 2 sentinelas, bondade e misericórdia. Use a bondade e a misericórdia como 2 sentinelas sobre a sua vida. Aleluia. Salmo 37, 3 a 5, já estou indo para o final. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você tem que parar volta só um pouquinho, você tem que parar nesse salmo. O texto, em outra tradução, diz, agrada-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Primeiro é sempre o Senhor, meu irmão. Primeiro sempre é o Senhor. Se não fosse assim, Jesus não chegaria. E em Mateus 6, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus confirma? Primeiro Deus, depois as demais coisas.
E aí, termina aí o Salmo, verso 5, 37, verso 5. Vamos ler todos juntos, esse é bom. Vamos lá. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Você crê nisso? Então você entrega o seu caminho ao Senhor. Salmo 40, verso 1. Por último, esse é o último. Vamos ler todos juntos, vamos lá. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Bênção, né? Só de você falar isso na sua oração. Senhor, eu depositei toda a minha esperança no Senhor. Eu não tenho nenhuma outra fonte de provisão. E eu preciso que o Senhor ouça a minha oração. Se você levar isso para casa, meditar e sussurrar, meditar e falar. Você está com dificuldade? Ah, pastor, está falando para fazer um negócio difícil. Eu estou te falando para fazer o que eu faço. Porque é um segredo da palavra e te ajuda. Por último, para a gente ir embora, né, para a gente terminar. Este salmo faz com que a sua caminhada da vida seja aprovada, porque é o segredo da felicidade. Como é feliz aquele homem, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. O conselho de quem que você está seguindo? O justo tem que seguir o conselho da palavra. A palavra te leva à felicidade, coisa que o ser humano está buscando aí. Então, entendemos que hoje a palavra te leva à felicidade e te ajuda a percorrer, a andarmos um caminho em verdade e sabedoria. Depois a satisfação que enche o tanque da nossa alma. Eu peguei isso para mim, isso é o que me abençoou muito nesse texto. E de vez em quando o tanque está vazio. E Deus falou assim, o dia que estiver vazio, pare aqui que eu vou encher todas as vezes que você precisar. Este salmo te leva a entender que não somente leitor, mas praticante, para viver a estação própria. Cada vida é uma estação, mas com o Senhor, a nossa estação será sempre vigorosa, abençoada e frutífera, amém? E este salmo faz com que a sua caminhada da vida seja aprovada. Nós vamos cantar uma canção e depois eu quero orar com você. Eu tenho certeza que você recebeu essa palavra e Deus deseja transformar a sua vida nessa manhã. Vamos adorar ao Senhor. Comece fazendo uma oração para Deus aí. Fala assim, Deus, eu ouvi a sua voz. Deus, eu preciso mudar isso, eu quero isso. Talvez você não precise mudar nada, talvez você quer alguma coisa, deseja. Talvez você possa orar assim, como algumas vezes eu orei e falei assim, Senhor, eu quero te agradar primeiro, porque se as bênçãos vão correr atrás de mim, eu quero. Então fale para o Senhor, Senhor, eu quero te agradar, me ensina a te agradar. Vamos adorar. Choro por uma noite, mas
eu creio. O choro dura a noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pode declarar isso ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja, ainda assim cremos, somos bem-aventurados em Ti, Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Todavia eu me alegrarei. Não são as circunstâncias, é do Senhor. Todavia me alegrarei, Independente das todavia me circunstâncias, alegrarei, nós vamos todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Que bênção, hein? A satisfação da alma, ela está sendo abastecida ou reabastecida. As almas aqui que estão aqui estão sendo ministradas, estão cheias da presença do Senhor. Aleluia, você dá um glória a Deus aí? É o coração, pela palavra, pela exposição do Espírito Santo do Senhor, que alcance o nosso coração e comece a encher. E que independente das circunstâncias, como essa canção diz, a nossa alegria, ela precisa prevalecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos encontrar a satisfação no Senhor, e no Senhor ela é plena. No Senhor não é por circunstâncias, porque Jesus, Ele é o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o sacrifício, o sacerdócio real. Ele é o sacerdócio único, o maior sacerdote supremo, o sacrifício suficiente. A nossa alegria precisa se instalar, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso advogado, e Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Você tem alguém que está labutando pela sua causa, do lado do trono de papai, dizendo assim: papai, ele precisa, papai abençoa, libera essa bênção. Quem sabe hoje ele está liberando, dizendo assim: visita a primeira igreja batista de Itaboraí, porque tem bênção para ser liberada. Aleluia, porque nós temos um advogado fiel. Aleluia. Além do advogado fiel, sabe o que nós temos? O Espírito Santo do Senhor, que a palavra, segundo João 14, diz que Ele é a nossa companhia. Então eu queria que você recebesse essa palavra. Se você até hoje estava se sentindo só, não se sinta só, porque você tem um companheiro na caminhada, que se chama Espírito Santo do Senhor. E que quando eu e você estamos com a alma fria, vivendo o inverno da alma, com gemidos inexprimíveis, Ele nos ajuda e Ele começa a dizer, começa a orar por nós. E o poder que há no Espírito Santo do Senhor, segundo Efésios, diz que Ele fará infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Sabe, você está pensando uma coisa, esses dias eu pensando com o Senhor, eu estou pensando uma coisa, Deus falou assim: você está pensando isso? O Espírito que atua em você, Ele faz infinitamente mais do que você pede e pensa, meu filho. Tem muita coisa
muito melhor para acontecer e para ser liberada sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Quero orar com você. Põe a mão no seu coração aí. Deus, em nome de Jesus, que presença do Senhor, que paz que nós sentimos, que confiança nós estamos aqui diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos usar essa palavra em todo o tempo. Desenvolve no nosso coração a leitura pela palavra, a proximidade com a Bíblia. Deus, tira toda a preguiça, tira todo o desânimo. Em nome de Jesus, estabelece no nosso coração a prioridade pela palavra. E que nós começamos a desenvolver nessa manhã o meditar, o sussurrar a palavra, declarar palavras de amor através dos salmos, através da palavra, dos textos bíblicos. E nós vamos falar contigo, caminhando, andando, sentado, deitado. Nós vamos falar com o Senhor, para que a satisfação encontre o nosso coração, e satisfeitos, plenos, a gente venha viver uma vida abençoada, próspera, uma vida iluminada pelas tuas palavras. Pai, que nesta manhã a felicidade que o salmista disse, como é feliz, nós venhamos declarar como somos felizes, porque independente das circunstâncias, a nossa alegria é no Senhor. Então, Senhor, venha, faz para a glória do teu nome. Sim, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, para nós vamos nos levantar e adorar ao Senhor. E nós vamos dizer, nós seremos alegres, nós seremos prósperos, nós seremos vitoriosos, nós seremos felizes. Sim, Senhor. Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda. Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Que essa seja uma verdade para nós. Todavia me alegrarei, Nos alegramos em ti, Senhor. todavia me alegrarei.